Bom dia, senhoras e senhores. Estamos aqui ao vivo, mais um dia, mais uma live, para falar como que nós podemos cuidar do nosso fígado. Então, hoje, o nosso assunto principal é como vamos cuidar do nosso fígado. Como fazer para que o nosso fígado fique saudável e não doente. Bom dia, pessoal que está entrando. Uma sexta-feira antes do final de semana, eu acho muito, na verdade isso não foi de propósito, né? Mas eu acho muito uma coincidência feliz da gente estudar o fígado bem numa sexta-feira, né? Que é o Dia Internacional de judiar um pouco do fígado e cada vez mais a gente tem que aprender a não judiar do nosso fígado. Então, hoje a gente vai falar quais são as principais linhas de tratamento, qual é o raciocínio clínico que eu tenho que ter com o meu paciente no consultório, comigo mesmo, quando eu quiser cuidar de um fígado que está. O ideal seria a gente perceber quando ele está entrando em desequilíbrio, quando ele está começando a desequilibrar, mas claro, também, né, quando ele já está desequilibrado. Bom dia, Silvia. O pessoal que está vindo, né? Legal que eu já começo a reconhecer o pessoal que está entrando aqui todos os dias, isso é muito legal, porque dá uma continuidade no nosso estudo. Então, pessoal, só para a gente recomeçar um pouquinho, Gustavo Tanaka, que legal! Bom dia, querido. Vamos, assim, relembrar um pouquinho como é que é a fisiopatologia, como que eu começo a desequilibrar o meu fígado? Quais são os principais fatores que vão levar o meu fígado a uma doença? Por favor, telecine as funções do fígado com a hiperlipidemia. Telecine as funções do... Relacione as doenças do fígado com a hiperlipidemia, é isso? A gente vai entrar lá. Bom dia, Ana Lu, bom dia, pessoal. Então, legal, vamos lá, começar. A gente percebeu que quando eu tenho uma dieta muito rica em gorduras de má qualidade ou muito rica em agentes muito quentes, muito pitas, que vão levar o meu fígado a um desequilíbrio pita, a uma inflamação, eu vou acabar tendo uma lesão celular desse meu fígado. E como eu perguntei ontem aqui para vocês, né, e foi muito legal, que eu falei, qual é a função do fígado? Aí vocês, filtrar, purificar, purificar. A gente viu que a maior parte, né, a grande função do fígado realmente é um filtro, um desintoxicante do nosso organismo. Porém, não só isso, né? Bom a gente lembrar que o fígado, principalmente na visão do Ayurveda, ele produz matérias, né? Ele é um digestor, então ele possibilita que outras matérias, outras moléculas sejam oferecidas para o meu organismo. Na visão mais ocidental, né, a gente pode dar um nome para essas substâncias, né, os hormônios, grandes hormônios, armazenamento de açúcar e depois a liberação desses açúcares. Então, o fígado, na verdade, ele é muito mais do que só um filtrante, né? Na verdade, ele tem, como a gente viu ontem, ele tem funções essenciais para a manutenção da minha saúde, para homeostase, né, para o reequilíbrio constante da minha saúde na minha vida, para uma saúde mais plena. Muito bem, e aí a gente viu que pouco a pouco, se eu não tomar cuidado, eu começo a desequilibrar esse fígado. Ó, tem uma coisa muito importante, gente, que eu queria frisar aqui para vocês, que é assim, se o fígado ele é um grande filtrante do que eu ingiro e a gente também viu, né, do que está circulando no meu sangue, qual é também uma forma de eu machucar bastante esse fígado? De eu lesionar ele, de eu inflamar ele? Como que eu posso ajudar a desequilibrar o meu fígado se ele está filtrando coisas, né, o sangue, a alimentação que entra no meu... Quem pode me falar? Fala aqui para mim.
Qual é uma outra forma de eu lesionar o meu fígado, se ele é um grande filtro? Livre, lembra, minhas perguntas são livres, né? Vocês respondem o que vier na cabeça, o que você realmente sente aí, o que você acha, o que você tem uma ideia, que forma que eu machuco o meu fígado, na verdade, uma das principais também, né? Ótimo, ótimo, ingerindo muitos alimentos intoxicantes, sobrecarrega, álcool, medicação, isso, gorduras de má qualidade, exatamente, gente, açúcar em excesso. Mas aqui vocês falaram, porque a gordura, ingerindo substâncias tóxicas, isso, não bebendo água, deixando ele seco, né? Carbs, carboidratos em excessos. Mas, ó, vocês falaram aqui informações muito importantes, que eu vou frisar elas, né? Então, a gordura e as pimentas, né, ou seja, o excesso de cafa e o excesso de pita, a gente já tinha visto. Agora, tem um ponto muito importante que é, se eu tenho uma peneira, só que, gente, pensa assim, né, às vezes quando a gente usa essa palavra peneira, a gente pensa numa peneira de cozinha, peneira de obra, né, aquelas peneiras com a circunferência de madeira e entrelaçada de metal. Não é isso que a gente está falando. O nosso fígado, ele é uma peneira de células frágeis, né? Embora ele seja um órgão muito forte, são células epiteliais, normal, assim, né? Muito mais frágil do que a nossa pele. Então, essa peneira, tira a imagem de uma peneira de aço, uma peneira de plástico super forte, e você tem que pensar numa peneira delicada, onde tem, né, células lipídicas de gorduras super delicadas. Então, se eu fico jogando substâncias que são muito agressivas para essa peneira filtrar, ou se eu dou muito trabalho de filtragem, é claro que eu vou acabar machucando, né, a parede dessas células, essa peneirinha delicada. Se eu ficar usando muito, abusando, na verdade, dela, eu vou machucando ela pouco a pouco. E o que que abusa da nossa peneirinha? Quais são que vocês falaram, né, os principais itens que podem machucar essa peneira que a gente tem no corpo? Primeiro, o mais importante, gente, que a gente menospreza, e que é muito importante mesmo, álcool, vocês falaram, né? Mas ó, eu quero que vocês frisem comigo aqui. O álcool, ele é um grande agressor do nosso fígado. Mais uma vez, eu vou deixar bem claro aqui, eu não sou adepto do radicalismo, eu vou até, né, me usar como exemplo aqui hoje, assim. Não sei se vocês perceberam, mas eu estou de óculos, eu acho que é a primeira live que eu faço de óculos, né, da minha vida, assim, a primeira vez. Mas eu comecei a usar óculos recentemente e, vou fazer um parênteses aqui bem pessoal, eu estou adorando usar óculos, gente, é uma coisa maravilhosa. Dá um descanso, né, para os olhos, assim, incrível. Mas, por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando do álcool, mas ontem, por exemplo, eu tive um jantar com a pequena família, né, onde foi servido um vinho muito gostoso, por sinal, e claro, né, vinho com um pouquinho de queijo, bem coisa italiana, assim, né, porque eu não nego as minhas origens. E hoje eu acordei um pouquinho mais cansado, eu vou agora vou começar a puxar vocês, né? Vamos ligar, né? As turbinas para puxar vocês. Olha só, posso puxar você? Eu vou sempre perguntar, né? Quando a gente começa a puxar assim, vocês estão prontos para a gente dar aquela turbinada ayurvédica matinal, assim? Ou não? Sexta-feira, estamos tranquilos, por favor, vamos na manhã, assim. Fala aí, gente. Um dia eu quero que vocês me respondam de verdade, né? Assim, vamos turbinar nível high, assim, de Ayurveda? Ou continuo num nível mais tranquilo? E claro que vocês podem falar o que vocês realmente querem, né? A Paulinha, sim, sim, Maria Odete, sim, com certeza. Então, tudo bem, estou autorizado, né? Claro, claro.
Adoro essas contextualizações. Então, vou até tirar um pouquinho meu óculos aqui. Olha só, gente. Estamos prontos para serem puxados no Ayurveda. Fígado. Ó, respira aí comigo, hein? Legal, gente. Legal. Então, vamos. Aprofunde nos conhecimentos. Manda. Legal. Ó, inclusivo. A Maíra Salomão sempre me dando, né, o caminho inclusivo. Claro, turbinado. Ó, respira comigo. O fígado, ele é a raiz aonde começa um canal de circulação muito importante, que é o canal por onde circula o sangue. Então, todas as artérias do nosso corpo, segundo a Ayurveda, ele começa a raiz, que a gente chama, né, mula, a raiz desses canais de circulação, das artérias e das veias, né, por onde circula todo o sangue, é o fígado. Vai só ouvindo, eu vou completar o raciocínio com vocês, tá? Não se preocupa. Então, isso chama rasa rakta vaha shrotas. Rakta, o sangue, né? Vaha, que carrega, shrotas. Então, rakta vaha shrotas, os canais de circulação do sangue começam no fígado. Tudo bem? Simples? Então, a raiz de todos os canais de circulação do sangue no nosso corpo é o fígado. O fígado, ele dá origem, segundo a Ayurveda, para todas essas artérias, arteríolas, veias, tudo nasce do fígado. Estão me acompanhando? Tudo bem? Rakta Vahashrotas, que é o sangue no nosso corpo. Rakta Vahashrotas. Rakta, o tecido sanguíneo, que é esse tecido que leva oxigênio, que leva prana, que nutre o nosso corpo de prana, né, literalmente de prana, da energia vital. O subproduto dele, ou seja, a depuração, a purificação de Rakta, vai para o fígado e tem um nome. Pergunta para as pessoas avançadíssimas de Ayurveda. Agora é a hora, hein, gente? Qual é o nome? Qual é o nome do subproduto da purificação do tecido sanguíneo? Quem pode me falar? Avançadíssimo, assim, ninguém tem a obrigação de saber isso. Isso é realmente para quem já está no curso de formação, estudando, assistindo às aulas lá, online. Mas se por um acaso alguém souber, eu acho muito legal. E eu quero incitar, né? Como eu sempre falo, eu quero provocar vocês a pensarem nas respostas antes de eu falar. Ó, Vitor Quato falou Odias. É uma boa sugestão. Quem mais? Patrícia, ponto de interrogação, tudo bem. Ana Paula, Odias. Quem dá mais? Qual é? Como se fosse o lixo, não o lixo, mas assim, o excreta, né? O que a gente não vai usar do tecido sanguíneo, qual é? Quem dá mais? Então, a gente teve 2 Odias, pontos de interrogação. Quem dá mais? Pessoal da Ayurveda, pode falar. Não existe passar ou não passar nas lives. Né? A live não é uma prova. Ama, toxinas. Billy, ama. Quem dá mais? Quem dá mais? Gente, vamos lá, quem dá mais? Ama. Olha só. Eu vou falar para vocês, hein? Estão preparados para receber essa resposta? Essa é uma resposta, assim, eu acho, talvez, uma das grandiosidades da gente entender a fisiologia do Ayurveda. O excreta, o malá que a gente chama, né? O malá é o excreta, que sobra do tecido sanguíneo, pasmem, acreditem ou não, é o pita. É o pita. Pita nada mais é, ótimo, Patrícia, o padato é tendão, exatamente. Mas o malá, o excreta de Rakta, é pita. Ou seja, pita, o nosso dosha pita,
o biotipo que rege nossas funções de digestão, de assimilação, de brilho, de cor, de intensidade, é um excreta do tecido sangue. Olha só como o corpo é inteligente, né? Como a gente tem que aprender com a natureza primordial. Isso, Patrícia. Poxa, isso, que dá origem para o Pita. Poxa, né, o que vem antes. Exatamente. Olha como o nosso corpo, a natureza, ela ensina para gente. Porque uma das funções, né, primordiais do nosso corpo, de digestão, que é regida pelo Pita, ele é um ele vem do que sobra de um dato. Olha como a gente lida mal com os nossos excretas, com os nossos lixos, né, que a gente joga para fora de casa, a gente simplesmente, enfim, não utiliza mais. Os nossos excretas deveriam ser sempre reutilizados, como é no nosso corpo. Vou expandir mais, assim, por exemplo, né, um excreta bem comum que a gente tem mais intimidade, que são as fezes. As fezes, enquanto elas estão no nosso corpo, nos textos clássicos, são chamadas de datos. Olha só, enquanto o excreta está dentro do nosso corpo, é chamado de dato. O que, que isso quer dizer? Que o excreta tem uma função de dato, de sustentação. Enquanto ele está no nosso corpo, ele tem uma função. Ele sustenta a saúde do nosso corpo. Depois que sai do nosso corpo, vira um excreta. Aí a gente chama de um malá, né? Das fezes, purisha. Então, olha que importante, o Pita, ele vem dessa purificação do sangue, aí ele vai ter um efeito altamente fisiológico, anatômico, funcional no nosso corpo. Por que eu estou falando isso? Vocês já devem ter entendido, né, onde eu quero chegar. O fígado, Yakrut, né, na terminologia sânscrita do Ayurveda, né, Yakrut, aquilo que divide, aquilo que separa, que corta, que quebra, ele está extremamente envolvido em toda. Olha só, ele é raiz do que dá sustentação para o tecido sangue. E depois que o sangue tem a função de jivanya, né, de levar vida para o corpo, que é a função sutil do sangue, esse sangue vai ser purificado, e o que vai ser purificado vai dar origem, né, esse poxa capita vai dar origem para o pita. E aonde chega essa origem do pita? No fígado. Vocês percebem como o fígado ele é começo e fim? Ele é começo e fim, ele é circular em todas as funções do nosso pita, do sangue, de digestão, de assimilação, como a gente falou bastante ontem, de digestão dos órgãos dos sentidos. Então, deu para pegar? Quando eu desequilibro o meu fígado, eu vou ter todo um desequilíbrio nesse circuito, nesse círculo de pita, de fogo, de digestão, de sangue, do que dá origem para bile. A Ana Silvia está falando, que difícil. Mas eu perguntei para vocês se eu podia puxar vocês, né? Estamos aqui em quase 100 pessoas estudando, isso é muito legal, a Ayurveda num nível avançadíssimo de sexta-feira. É difícil, mas assim, relaxa também. Só vem escutando, porque também às vezes a gente não precisa já decorar, saber tudo, né? Eu sempre falo isso nas minhas aulas, né, para a turma de formação, assim. A gente pode ir aprendendo a Ayurveda de uma forma mais relaxada, né? Vocês não precisam sair daqui com tudo isso decorado. É uma informação, escuta, só vai escutando, assim, e tá tudo certo. É difícil, mas deixa entrar no seu corpo. Então, quando eu desequilibro o pita, quando eu tenho esse desequilíbrio desse órgão central do fígado, desse órgão central, né, que rege toda a função de sangue, de circulação do sangue e do pita, é lógico, é claro, é evidente que eu vou ter um desequilíbrio latente no meu corpo do pita, da digestão. Mais uma pergunta bem específica para vocês, não tão difícil dessa vez, né? Ela é mais mediana. Qual é o órgão do sentido que é a representação, que é a localização do elemento fogo? Quem pode me falar? Qual é o órgão do sentido
que localiza o elemento fogo? Quem pode me falar? Vamos lá, isso já né, eu desci um pouquinho, né, o nível de dificuldade da pergunta. Então, lembra os órgãos dos sentidos, né? Sweet flavor, olhos, língua, olhos, palato. Muito bem, gente. Visão, exatamente. Visão. Maíra Salomão colocou um olhinho. Então, órgãos do sentido, Érica. Então, os olhos, isso. Por quê? Porque a gente tem a digestão da cor, do brilho, da forma, que são atributos inaugurados pelo elemento fogo. Então, sim, são os olhos. É a visão. É a visão, né? O órgão que representa o elemento fogo é a visão. Olha só como eu vou. E eu gosto muito de me usar, né, como exemplo, assim, principalmente para os desequilíbrios também, para sair desse lugar, né, idealizado do professor que não fica doente, que tem uma vida perfeita, uma família perfeita, né, essa coisa bem projetável, assim, isso não é uma verdade, tá, gente? Se vocês têm essa ilusão, eu não quero fazer parte dessa ilusão, assim, porque eu estou bem encarnado e vários desequilíbrios, inclusive. Então, ontem, como eu falei, um jantar italiano com um vinho maravilhoso, tinto, que agrava mais o pita, né, pior para o fígado, e queijos, que é bem gorduroso, que também agrava o pita. Hoje de manhã, eu não sei se vocês vão conseguir, não dá para ver, né? Mas eu acordei com uma pequena, um pequeno processo de tem um desequilíbrio que chama pterígio, que é como se fosse uma inflamação nos olhos. E aí eu nunca tive isso. Então, hoje de manhã eu acordei, né? Me olhei no espelho e falei, caramba, um desequilíbrio nos olhos. E aí, claro, olha como é simples de entender, né? Quando eu somo tudo. Trabalhando bastante, né? Embora a gente esteja no meio da pandemia, estou trabalhando muito, fazendo as lives, dando aula, atendendo, estudando. Aí soma, né? Um filhinho pequeno que acorda muito cedo, gente. A gente acorda super cedo aqui. Aí acorda, vai trocar, sabe aquela coisa bem a vida como ela é mesmo? E aí ter que, né, dar conta de tudo isso que está acontecendo, né, expansão, pandemia. Então, o PITA, quando a gente tem muitas demandas, se a gente quer dar conta dessas demandas, quem é o organizador, né, simétrico da vida é o PITA. Só que isso em excesso pode desequilibrar o nosso PITA, trabalhar demais, pensar demais, estudar, ler muito, muita tela, né? Agora é incrível, né? O tanto de artigo que a gente pode achar assim, né? PubMed, essas plataformas, mas ao mesmo tempo isso vai agravando o nosso pita, porque é uma luz muito forte, né? Agrava o nosso fogo. E aí, isso no final, né? Vai no final da semana trabalhando, nananana, vinhozinho, queijo que agrava super o pita. De manhã, o órgão que representa o elemento fogo avisa menos. Tem que purificar esse sangue, tem que dar um tempo para o seu fígado. E eu não tenho problema nenhum em falar dos desequilíbrios e não tenho problema nenhum também de falar do lado mais saudável, assim, não que a gente coma não saudável durante a nossa semana, pelo contrário, né, a gente tem uma vida bem saudável de alimentação, de prática de meditação, de exercício, mas esse excesso de pensamento, de preocupação, de organização, isso agrava o pita. E aí, quando a gente entra junto com a alimentação, uma alimentação agravadora, a gente vê como transborda. Isso eu vou fazer uma live aqui, uma aula, só sobre os passos da fisiopatologia, como que a gente transborda, né, como que a gente chega na doença. E esse aqui, infelizmente, vocês não vão conseguir ver, mas esse pequeno pterígio aqui, essa pequena gravação ainda é um estágio muito baixo, né, muito pequeno, mas já é um grande aviso. Olha só, é um estágio baixo, mas para quem estuda Ayurveda, os pequenos estágios são grandes avisos, que é a maravilha, que é assim o lado luminoso de estudar Ayurveda, porque a gente consegue perceber nos primeiros estágios os avisos que o corpo está dando para a gente, de assim, ó,
isso aqui não tá legal. Ótimo, é um grande aviso. Então, ufa, tá chegando o final de semana, sábado ainda vou ter que trabalhar bastante, mas assim, vou ter que reduzir a intensidade, fazer. E aí, vamos lá, gente. Então, vamos lá. Quais são os procedimentos, quais são as técnicas que a gente tem que levar para depurar esse sangue, esse pita, essa intensidade de fogo que está agravando o meu fígado na vida? O que a gente tem que fazer? Isso, Patrícia, é o grande. Essa é a grande maravilhosidade do Ayurveda, que é a verdadeira medicina preventiva. Isso é prevenção, né? Isso sim é não descobrir a hora que tem um processo de doença, mas a prevenção é você observar um sinal que ainda não te gera e nem está perto de gerar uma doença, entender ele e prevenir a doença. Vocês enxergam esse desenho comigo? Eu tenho um sinalzinho aqui, mas o Ayurveda ensina a gente a ver qual que é o caminho que esse sinalzinho vai percorrer até ir aumentando, aumentando e se formar numa doença. Só que agora, nesse momento, ele é um pontinho aqui. Então eu vejo esse pontinho, enxergo o caminho que ele pode percorrer no meu corpo e já refaço, vou fazendo ele para trás, né? Vou voltando e depurando. Isso é medicina preventiva, gente. Quando a gente descobre um processo patológico no corpo, isso não tem nada de preventivo, né? A doença já está lá. Isso eu só estou descobrindo, né? É uma doença descobritória. Não sei como a gente... É uma medicina descobritória, não sei como seria o nome disso, mas não é preventivo. Preventivo é prevenir que a doença aconteça. Então, quais seriam o caminho de ação que eu vou fazer para depurar o fígado agora? Quem pode me falar? Algumas linhas de ações, assim, bem simples, né? Porque vocês já estão bem avançados aí. Quem pode me falar qual é o caminho que eu vou tomar agora? Por exemplo, na prática, né? Jejum, ótimo, ótimo. Fazer um jejum, água, maravilhoso. Água para diluir, né, esse pita, não deixar ele tão inflamatório. Por que jejum, gente? Por que vocês estão falando jejum? Usar o gosto amargo, ótimo. A Maíra está falando receitinha de manga com coentro, folhas verdes. Exatamente, exatamente, gente. Exato. Folhas, principalmente as verdes escuras, né? Boldo macerado, isso, boldo macerado, ótimo. Você disse isso ontem, ótimo. Por que o jejum? Então eu vou explicar um pouquinho. Porque o jejum, ele dá uma pausa, umas férias para essa contínua filtração do meu fígado. Então eu deixo ele, assim, ele tá, imagina, né, trabalhando, 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 filtrando, pensando, digerindo, gerando pita. Acima, aqui o pessoal tá falando chás, exatamente. Então vamos por partes. Primeiro, eu tenho que dar uma sobrecarregada. O primeiro tratamento no Ayurveda é afastar a pessoa, afastar o meu paciente, ou me afastar, né, no caso, do fator agressivo. Não adianta nada eu tomar um monte de chás, eu sempre falo isso, né? Remédios, plantas, se eu não me tiro do que está gerando essa gravação. Então, primeira coisa, eu tiro. E qual que é um ótimo jeito, uma ótima forma de tirar do fator agressivo? Jejum, que é o descansar para o fígado. Então, menos atividade, menos alimentação. Por exemplo, ficar uma manhã sem comer. Ontem, por exemplo, na nossa live eu estava em jejum. Eu adoro ficar de manhã assim, sem comer, tomando chás. Chás, 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 chás. E aí você vai depurando, purificando esse fígado. Dá para entender como isso é muito funcional? Atenção, pessoal, eu não gostaria que vocês saíssem fazendo nenhum tratamento sem um acompanhamento adequado, tudo bem? Porque o jejum ele é muito medicinal, mas o ideal é que ele seja feito com acompanhamento terapêutico ou médico. Porque, por exemplo, no caso dos vatas, isso pode acabar agravando vata. Isso é muito importante. Se não for bem feito, né? Então,
Por exemplo, a Anne está falando, não consigo ficar de manhã sem comer, me sinto muito mal. Tá tudo certo, Anne, tá tudo certo. Por isso que eu estou falando, o ideal é que isso seja feito com acompanhamento ou quando você já está estudando a Ayurveda mesmo, assim, já está, né, fazendo o nosso curso, vem estudar, que aí você vai entender melhor. Então, por exemplo, para os vatas, isso não se aplica. Eu estou falando de uma forma geral, né? Mas, por exemplo, dá umas férias para o fígado, ou não precisa ser um jejum, faz uma monodieta, mingauzinho, né? Ferve bem a aveia, deixa fervendo, com especiarias digestivas, um pouquinho de gengibre, cardamomo, bem pouquinho de canela. Ótimo, ótimo. Uma monodieta para o Ayurveda é assim, é um néctar, né, para o nosso fígado. Então, férias para o fígado, e aí sim a gente vai entrar com os sabores que vocês falaram, isso é muito legal. Os principais sabores para o fígado, né, depurativos do fígado, realmente são o primeiro, né, mais importante que a gente tem que ter é o amargo. Sabor amargo, ele é altamente depurativo do fígado, eu sempre falo isso é muito importante. Então, utilizar o sabor amargo rotineiramente na nossa vida é um jeito de ir limpando o fígado e depurando, né, limpando essa bile, escoando. Pensa no sabor amargo como se ele fizesse uma massagem no fígado. A Maíra tá falando, hoje você comeu isso de manhã, né, junto com o Manu, claro. Porque é muito legal, né, agora eu preparo o mingauzinho do Manu de manhã, enquanto a Maíra descansa um pouquinho mais, porque ela trabalha mais à noite do que eu, e aí eu pego o mingauzinho, dou pro Manu, metade dele e metade meu, maravilhoso. A gente fica super satisfeito. E, então, mingauzinhos para dar um descanso pro fígado, para quem não lida bem com jejum, ou jejum, e chazinhos amargos. Uma pergunta muito importante, porque falaram aqui. Boa, vou tomar meu mate. E aí a Nara perguntou, quero muito saber sobre o café. Gente, quem pode me falar qual que é o sabor do café? Quem pode me falar qual é o sabor do café? A Miriam perguntou, qual leite você usa? Eu não uso leite, gente. Em geral, assim, é raro, é bem raro, na verdade, a gente consumir laticínios mesmo, né? Leite, iogurte, queijo. Isso é mais, assim, que nem eu falei ontem, em jantares, família, não, mas em geral eu não uso leite de vaca. A gente usa leite vegetal, tá? Isso é importante. Principalmente, imagina, eu não vou dar para o meu filho de 9 meses leite de vaca. Mas não é sobre isso que a gente quer falar. Então, o café, amargo, ácido, amargo, isso. Então, o café, ele é amargo. E a gente pode considerar ele como uma planta medicinal. Claro, o café, gente, é uma planta, né? E toda planta pode ser medicinal. Claro, toda planta é medicinal. A Ayurveda fala isso muito claro, né? Na Ashtanga Hridayam, toda substância é medicinal se você souber usar no tempo e na quantidade certa, como o café. Agora, Nara, e quem falou do mate, eu já não lembro mais aqui. E adstringente também, sim, o café amargo é adstringente. Então, ele poderia ter um efeito benéfico para o fígado, claro. Só que um ponto muito importante é qual café vocês estão tomando. Eu sempre falo isso, se você quer um café medicinal, qual café que vocês estão tomando? Ah, Manu, boa. Que café? Porque, gente, se vocês tomarem um café hiper torrado, cheio de dejetos, de serragem, que já oxidou 100%, isso não tem nada de medicinal. Então, se vocês querem um amargo e adstringente de um café de uma forma mais medicinal, tem que moer o café na hora e passar na hora, tudo bem? Não quero ser chato aqui, mas esse é um jeito de usar, de aproveitar os óleos essenciais do café. Certo? Bem importante isso, gente. Orgânico sempre, exato. Essa é a regra. Assim, orgânico, moído e passado na hora. Pronto, medicinal. E se você não digere muito bem o café, se você é vata, né, o amargo e o adstringente dele não te faz bem, você pode passar ele junto com cardamomo, que é um antídoto do café. Ajuda muito a gente a digerir melhor o café. Então,
Eu recomendo até um moedorzinho, tá, gente? Eu recomendo. Esse é uma das, né, das ferramentas. A gente vai fazer daqui a pouco um post, a Mayra está preparando, das ferramentas básicas que a gente tem que ter, não que tem que ter, mas que seria legal a gente ter numa cozinha ayurvédica. E o moedorzinho é um deles. Por quê? Porque a gente já moe o café e moe as sementes, os grãos, quando eu quero fazer farinha, né? Então vale a pena. Então, gente, amargo, o café pode entrar, mas em pequenas doses. E aí a gente está falando de, primeiro, tirar você dessa zona, tirar o seu paciente, ou tirar você dessa zona de contato com coisas muito gordurosas, muita fritura, lembrando, muito álcool, que é o que mais agride o nosso fígado, porque ele tem que ficar filtrando muito. Tem mais algo, né, mais um ponto que vocês falaram lá atrás, no começo da live, há 40 minutos atrás, mas que é muito importante também, que é o quê? Remédio, gente. A gente sabe que muito remédio agride extremamente o nosso fígado, então a gente tem que fazer esse caminho, se acostumar a não tomar tanto remédio. A gente tem, né, hepatite medicamentosa, que é uma inflamação, uma lesão no fígado por excesso de medicamento. Por quê? Porque ele tem que ficar filtrando, o medicamento a gente tem que ficar filtrando ele, né? Cada vez que ele passa na circulação e volta para o fígado, isso é a meia-vida do remédio. A gente digere ele pela metade, aí ele quebra, aí digere de novo, digere de novo. Então, excesso de álcool, medicamentos, frituras, comidas muito gordurosas e picantes, a gente pega isso e vai tirando da nossa vida. Entra com o quê? Monodieta, jejum, jejum de monodieta, né? Chás amargos. Segunda-feira eu vou falar sobre plantas, só sobre plantas. Ó, a Patrícia, o problema do café é que ele inibe a absorção de vários nutrientes no intestino delgado, principalmente o ferro. Isso já não é mais uma verdade, é uma afirmação que a gente tem que olhar para isso, e eu presto muita atenção, né? Mas isso já não é um consenso na medicina, tá? Hoje, porque há pouco tempo atrás falava muito nisso. Mas já agora isso não está certo, assim. Mas, segundo a Ayurveda, sim, a gente tem que tomar muito cuidado com o café, por ele ser bem amargo e adstringente, pode agravar o nosso vata. Agravando o nosso vata, a gente não vai absorver bem nutrientes. Então, de um jeito ou de outro, a gente chega nessa sua afirmação. Monodieta. Monodieta é comer um alimento bem cozidinho, ou pode ser um suco, mas sempre que seja fácil de digerir. Isso ajuda muito a nossa digestão. Então, por exemplo, fazer uma monodieta, no Ayurveda se recomenda muito, né? De suco de romã. É claro que aqui a gente não tem aquelas romãs maravilhosas da Índia, mas pode ser substituído por uma monodieta de suco diluído de uva orgânico, tá, gente? É uma super monodieta, assim, ficar amanhã só tomando um suco diluidinho de uva. Ou um mingauzinho, que nem eu falei, cozidinho. Isso ajuda muito o nosso fígado. E junto com isso, a gente entra com as especiarias, com as ervas depurativas do fígado, colagogas, né, que vão ajudar a espremer, amassar o fígado e ele vai se limpando, que são principalmente as plantas amargas. Segunda-feira eu vou falar só sobre plantas para o fígado. Tudo bem? Então, ótimo. Eu acho que tá bom. Esse era o trajeto que eu queria fazer com vocês hoje. Maravilhoso. Eu acho que já deu para, né? A gente está muito íntimo do fígado agora. Então, segunda-feira, às 10 da manhã, plantas. Eu vou falar de duas principalmente, né? Mas eu vou falar de plantas depurativas para o nosso fígado. E lembrando, né? Falando de fígado, de digestão, semana do dia 25, teremos uma semana só de estudos sobre digestão, desde a boca, né, todo esse percurso, como que funciona, sucos gástricos, na visão do Ayurveda, que plantas que a gente usa. Então, vem estudar digestão, né, que é a base da nossa saúde. Gente,
Muito obrigado pela presença de vocês, que vocês tenham um bom dia, um bom final de semana, agora mais conscientes do fígado, né? Obrigado, Patrícia, pela sua presença, muito legal, os comentários, todo mundo que responde aqui, né? Para mim é isso, essa troca que a gente faz aqui é demais, né? Para mim isso é o que sustenta a live, é a nossa troca, né? Então, gente, espero que vocês tenham pego, né, essa questão do fígado, de como é importante a gente cuidar, qual que é o processo, a conexão do fígado com o sangue e o pita. E segunda-feira, plantas medicinais, não deixam de vir, vamos estudar, quem está interessado mesmo. Delícia essas aulas, valeu, Nara, uma delícia ter você aqui, assim, super legal. Ajuda, né, o pessoal que está, assim, estudando, fazendo a formação com a gente, essas lives, eu quero chamar vocês mesmo para estarem presentes, porque ajuda bastante, né? Então, Maria Silvânia valeu, nosso açaí está te aguardando, gente, sou um apaixonado por açaí, lá do Pará, onde a gente estudou junto, né, Silvânia? 2 anos. Gente, bom dia, boa sexta, bom final de semana. Então, segunda tem mais estudos. A Marta Medeiros falou, Deus abençoe, gente. Tá bom? Um beijo, bom descanso para vocês. Vou encerrar aqui.